Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Bem-vindos, caros ouvintes, ao programa do Rádio Clube de Angra, designado por Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte, lembre-se, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje, o nosso programa Impermanências vai trazer um assunto de extrema importância, creio. Vamos falar um pouco sobre a lealdade. A lealdade é um substantivo feminino que significa a qualidade de alguém que é leal. Também é sinónimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. Esta palavra tem origem no termo legalis, que em latim remete para o conceito de lei. Inicialmente, esta palavra designava alguém em quem era possível confiar e que cumpria as suas obrigações legais, ou seja, alguém que não falha com os seus compromissos, demonstrando responsabilidade, honestidade, retidão, honra e decência. Uma pessoa leal é alguém que é fiel e dedicado e sempre cumpre as suas promessas. É natural que muita gente pense que lealdade e fidelidade são a mesma coisa. Na maior parte dos casos, lealdade e fidelidade são vistos como sinónimos. No entanto, alguns autores afirmam que a lealdade e fidelidade são conceitos distintos, indicando que a fidelidade faz parte da lealdade. Assim, afirmam também que é possível ser fiel e não leal. Várias pessoas acreditam que a lealdade corresponde à maturidade emocional, enquanto a fidelidade é fruto de uma vontade de cumprir tradições e normas estipuladas. A lealdade é uma questão de moral e é uma das bases para um relacionamento saudável entre duas ou mais pessoas. Enquanto a fidelidade é muitas vezes uma exigência da sociedade, principalmente no que se refere aos relacionamentos, a lealdade nasce dentro de cada um, pois está relacionada aos valores que se possui. Assim, nem todo o indivíduo que é fiel é necessariamente leal, pois pode ser que esteja apenas cumprindo com aquilo que considera ser a sua obrigação e não seguindo o que o seu interior, ou eu maior, lhe diz e lhe prega. Por sua vez, já uma pessoa que é leal é aquela que procura agir com verdade, sendo coerente com o que acredita ser o certo. Por isso, mais do que ter lealdade em relação aos outros, ela é leal consigo mesma em primeiro lugar. E tratando-se de um relacionamento amoroso, por exemplo, o facto de não se envolver em aventuras extraconjugais não se deve a uma obrigação, mas sim ao amor que a mesma sente pelo seu par, porque é isso que os conecta. A lealdade também pode ser expressada em relação aos amigos,
aos familiares, aos colegas de trabalho e a si mesmo. Quando se é leal aos seus valores, sonhos e opiniões, o indivíduo vive de forma mais coerente, demonstrando, através de atitudes, tudo aquilo que ele transporta dentro de si e exige daqueles com os quais convive. Assim, consegue levar a vida com honestidade, no sentido mais amplo da palavra. Vamos falar de 7 atitudes essenciais para viver a lealdade na prática. Para que o ouvinte possa identificar qual é o seu grau de lealdade, escute quais são as principais atitudes que um indivíduo deve ter para ser considerado verdadeiramente leal. Faça deste um momento de reflexão e não de julgamentos. Afinal, todos os seres humanos estão em processo de evolução durante toda a sua vida. Portanto, permita-se pensar a respeito de cada linha que citaremos e definir os pontos que pode trabalhar dentro de si e aperfeiçoar. Primeiro ponto, ser honesto consigo mesmo. O primeiro passo para ser leal em relação aos outros é ser honesto consigo mesmo, para que as suas ações sejam um reflexo do que carrega dentro de si próprio. Mas para isso é essencial que se conheça por inteiro, o que inclui, principalmente, os seus valores, os seus sentimentos, os seus desejos, o seu propósito e os seus sonhos. Assim, tudo o que fizer naturalmente irá refletir a sua essência, o que o tornará uma pessoa mais confiável e, consequentemente, mais feliz. Segundo ponto, a ter a lealdade em relação aos seus sentimentos. Como havia dito no início, a fidelidade tem mais a ver com obrigações sociais, enquanto a lealdade está relacionada aos vínculos emocionais. Portanto, para ser verdadeiramente leal, é fundamental que saiba respeitar os seus sentimentos. Ao perceber que um relacionamento amoroso, por exemplo, não está mais fazendo-lhe feliz, assuma isso para si e também para o seu par. Por mais doloroso que isso possa mostrar-se num primeiro momento, trata-se de uma atitude digna de quem realmente honra tudo o que viveu ao lado dessa mesma pessoa. Terceiro ponto, dizer sempre a verdade. Dizer a verdade é considerada uma obrigação moral por grande parte das pessoas. Entretanto, quando o assunto em questão é lealdade, ser sincero se torna uma atitude natural que é movida por uma força interna. Se o ouvinte é leal a alguém, dirá a verdade não porque a sociedade exige esse tipo de comportamento, mas sim porque deseja o melhor para o outro e sabe que esse é o caminho mais adequado a ser seguido. Quarto ponto, manter um diálogo sempre aberto. A lealdade é uma qualidade demonstrada através de atitudes que se tem todos os dias. Por isso, não basta ser leal apenas uma vez por semana ou por mês, porque essa relação de confiança precisa ser construída para sempre para poder manter-se forte. Dentro deste contexto, o diálogo se mostra como uma ferramenta indispensável, porque é através dele que duas pessoas conseguem acertar os seus ponteiros, descobrir o que uma espera da outra e, assim sendo, manterem fortes os laços que as unem. Quinto ponto, apenas prometer o que puder cumprir. Muitas são as pessoas que costumam fazer promessas quando estão sob efeito de fortes emoções
ou ainda para agradar terceiros. Com isso, são grandes as oportunidades de que não as cumpra ou, se cumprirem, estejam sendo desleais consigo mesmas ou com os outros, fingindo concordar com algo. Portanto, jamais prometa algo que não puder ou não quiser cumprir. Aqueles que gostam do ouvinte de verdade continuarão gostando, independentemente de qualquer coisa. Acredite. Sexto ponto. Assumir os seus erros. É necessário deixar claro que, embora possuam uma qualidade fantástica, os indivíduos leais também estão sujeitos a cometerem erros, como qualquer outro ser humano. Entretanto, ao invés de culparem terceiros ou, além disso, tentarem esconder as suas falhas, as assumem, pedem desculpa e fazem o possível para consertá-las. Esta é uma atitude bastante importante porque mostra o quanto a lealdade é poderosa, fazendo com que o indivíduo valorize sempre a verdade. Sétimo ponto. Estar sempre ao lado daqueles que ama. Por fim, ser leal envolve estar ao lado de quem se ama, independentemente das circunstâncias. Aqueles tradicionais discursos de casamentos expressam bastante a lealdade, pois os noivos prometem manterem-se juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza e daí por diante. Entretanto, mais uma vez relevo, para que seja um verdadeiro sinónimo de lealdade, esta permanência deve acontecer enquanto os sentimentos existirem, porque é preciso que as atitudes sejam fruto do que se carrega interiormente. Ao agir com lealdade, não são, diria, apenas aqueles que têm a oportunidade de conviver consigo, caro ouvinte, que serão efetivamente beneficiados, pois também o será. É realmente maravilhoso poder viver de acordo com o que se sente, sendo leal aos seus princípios e valores. Trata-se de um exemplo que sempre vale a pena passar adiante para que mais pessoas vivam em sintonia absoluta com a sua mais pura essência, que por vezes pode não ser tão facilmente revelada dia a dia. A lealdade é o cumprimento daquilo que se exigem nas leis da fidelidade e da honra. Um homem ou uma mulher de bem deve ser leal a outras pessoas. Também às organizações, como à empresa para a qual trabalha e à sua própria nação. A lealdade é uma virtude que se desenvolve conscientemente e que implica cumprir com um compromisso, ainda que seja perante circunstâncias constantemente em mudança ou até mesmo adversas. Trata-se de uma obrigação que se tem para com o próximo. Por exemplo, o treinador adjunto mostrou a sua lealdade para com o treinador principal despedido, ao apresentar, por sua vez, a sua demissão. Ora, o contrário da lealdade é a traição, que supõe a violação de um compromisso expresso ou tácito. Por exemplo, um homem deve ser fiel à sua esposa e vice-versa. Não mentir-lhe faz parte da lealdade. Se, em contrapartida, enganar a sua mulher ou a mulher enganar o seu marido, estará a cometer adultério, portanto, traição no seio do casal. Os trabalhadores, por outro lado, devem mostrar lealdade para com a sua empresa, isto é, especialmente importante no caso dos administradores que lidam com a informação delicada relacionada com o negócio em questão. Um funcionário que não seja leal pode facultar dados confidenciais à concorrência e isso, de facto, será um profundo problema.
A lealdade a um Estado ou a um país costuma jurar-se com atos que envolvem a bandeira nacional. Através deste tipo de juramentos, as pessoas comprometem-se a defender a honra da sua pátria. Fala-se de lealdade, por outro lado, para fazer referência à gratidão, ao companheirismo e ao amor que alguns animais são capazes de mostrar ao ser humano. O cão, por exemplo, e o cavalo também são considerados animais leais, capazes de arriscar as suas próprias vidas para salvar o seu dono. A lealdade e a honestidade são valores raros e extremamente importantes, por isso merecem ser devidamente valorizados e praticados no nosso dia a dia. A lealdade e a honestidade caminham juntas. Aquele que é leal jamais fará algo contra o seu semelhante. A honestidade é apreciada, a confiança é conquistada, a lealdade é retribuída e o respeito é sempre merecido. Uma pessoa se torna 10 vezes mais atraente não por sua aparência, mas por atos de bondade, de amor, de respeito, de honestidade e lealdade que demonstra. Ser honesto e leal é muito mais do que uma qualidade, é um estilo de vida. Lealdade e honestidade são presentes caros, portanto, caro ouvinte, não espero isso de pessoas baratas. Por favor, não deixe de ser honesto e leal só porque o mundo está malvado demais. O carácter, a honestidade e lealdade não se aprendem. Ou se nasce com essas qualidades, ou se morre sem nunca tê-las conhecido. Caro ouvinte, busque ter sempre ao seu lado pessoas honestas e leais, pois elas irão ensinar-lhe valores inesquecíveis. Quando se vive numa sociedade que impera uma crise de valores sem precedentes, nunca em todas as gerações tem havido tantas lacunas de comportamentos. É testemunho, cujo resultado que evidencia entre elas a lealdade. A falta de lealdade tem-se repercutido a nível das famílias, dos relacionamentos afetivos e amorosos, entre as pessoas que não são leais aos seus cônjuges, trocam de relacionamentos periodicamente, e isto é deslealdade. A lealdade traz a segurança das relações afetivas, dos relacionamentos afetivos também. Ao longo do tempo, a palavra lealdade foi perdendo credibilidade. O ser humano descurou a lealdade entre os seus semelhantes, não conseguindo honrar os seus compromissos através da própria palavra. Caro ouvinte, este é o programa que fala de lealdade, de solidariedade, de nobreza de carácter e de humanidade. Fala também de compromissos com amigos, com a família, com o país ou com o bem-estar geral. No fundo, compromissos com a pessoa. Em síntese, esta é uma reflexão sobre o compromisso com a própria lealdade. Lealdade é não abdicar de valores, nem de convicções. Lealdade é a irmã gêmea da verdade. Lealdade é ser tolerante e não subserviente. É ser frontal e não desrespeitoso.
É ser sincero, é ter carácter, é ter, efetivamente, opinião. É assim também nas empresas, é assim na política, é assim na vida. Ser leal, porém, não quer dizer ser infalível. O homem leal pode, hoje, até desentender-se com outros que pensam diferente, que têm visões diversas diante de uma determinada circunstância. Ser leal, portanto, não é ser sempre partidário da unanimidade, nem ser eternamente coerente. As circunstâncias mudam, mudam também as conjunturas, mas os princípios e os valores permanecem. São os princípios e os valores que norteiam a nossa ação, a nossa liberdade, a nossa justiça, a nossa própria honestidade. A lealdade é uma virtude que vem de dentro. O homem leal cultiva a humildade, que lhe permite a autocrítica, que lhe torna leve o ato de voltar atrás. O homem leal é transparente, olha nos olhos, aperta a mão com vigor, solta a voz com firmeza e nunca nega um abraço, um elogio, um sorriso ou até um gesto de carinho. Caro ouvinte, não esqueça que o sangue faz um parente, mas só a lealdade faz uma família. A lealdade é hoje uma virtude que ninguém respeita profundamente. É demasiado irracional para se poder louvar. Ser leal é ser incondicional. É ir contra a razão estabelecida, contra a justiça, contra a utilidade das pessoas e das coisas. A lealdade é insensível. Ser leal é ajudar o amigo milionário a roubar uma moeda de 10 escudos do bolso de um pobre. A lealdade pode ser muito feia. É por isso que é tão bonita. É muito simples. A lealdade é uma decisão que a alma já tomou há muito. A lealdade é a verdade do sentimento. É impossível dele ser desleal sem mentir à consciência, sem ludibriar a consciência alheia. Para quem ainda não tenha entendido, há diversas e diferenças também importantes entre fidelidade e lealdade. Somos fiéis a normas, somos leais à vida. Fidelidade é estar presa a uma norma, a uma combinação sem que as condições razoáveis para a manutenção do acordo ainda existam. Lealdade nunca é alguém específico, mas é uma proposta ou uma condição que remete àquilo que é vitalizado. Porém, os dois conceitos se relacionam diretamente aos conceitos de coerência e consistência. Sou coerente em relação às minhas ideias. Sou consistente em relação à minha vida. Se me aferro demasiadamente à coerência, acabo facilmente manipulado. Mas não foi isso que você disse antes. Se sou consistente, simplesmente posso responder. Agora sim, mudei. Só quem possa entender o real significado desta palavra tão forte compreende a importância de praticá-la no seu dia-a-dia. A lealdade constrói pontes indestrutíveis nas relações humanas. Então, ser leal no dia comum é tão importante quanto não trair um amigo, não trair uma amizade, não aceitar gratificação no trabalho. A ser leal nas pequenas coisas vai ajudando a definir, a criar uma pessoa leal e feliz
capaz de dizer não às grandes deslealdades, já que pratica isto diariamente. E, embora a gente não perceba, a lealdade está em cada vínculo que criamos com as pessoas que amamos. Amigos, afeição, pais, filhos. Cada relação tem um código e ser desleal ou leal depende não da ideia da sociedade, neste caso, mas do código íntimo que o ouvinte criou com cada pessoa em particular. A cada dia somos efetivamente assombrados por notícias sobre pessoas de quem jamais poderíamos esperar qualquer coisa que não fosse retidão, honestidade, lealdade, respeito e que, na verdade, transgrediram as mais básicas normas da moral e da ética. Pessoas de todos os níveis e com elevada formação intelectual apunhalam aqueles que lhe deram cargos, que lhe emprestaram funções e também ofereceram posições de confiança. É, pois, hora de reconhecermos o buraco em que estamos, nos metendo ao viver numa sociedade em que não existe confiança, nem verdadeira amizade, pois sem lealdade, a honestidade não pode haver futuro que valha a pena viver. E para começarmos esta verdadeira revolução, temos uma sugestão que é começarmos connosco mesmos, fazendo um profundo exame de consciência. Em seguida, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, com os nossos irmãos, com os nossos filhos e mesmo com os nossos pais. E em seguida, passemos para nossos amigos mais próximos e colegas de trabalho, fazendo com que eles seja mantido um debate com eles próprios, sério, urgente, dentro da necessidade de construirmos uma sociedade alicerçada em valores elevados. Podemos também fazer, se continuarmos este processo de avaliação, uma vida isenta de traição, de deslealdade, de perde-perde. É preciso voltar a acreditar nas pessoas, no ser humano. Pensemos nisto e que realmente possamos ser pessoas diferenciadas, agindo com honestidade, com ética e com muitíssima lealdade. Caríssimo ouvinte, a lealdade é ter franqueza, é ter sinceridade, enquanto fidelidade é a exatidão. Uma das mais belas qualidades humanas é a lealdade. Quanta grandeza em saber reconhecer um benefício com gestos de fidelidade. Mas não é isto que vemos sempre pelo mundo. Muito pelo contrário, infelizmente. O mais frequente é encontrarmos por toda a parte o desamor, como pagamento àqueles que estendem a mão em auxílio ao próximo. Quantas vezes vemos amizades e famílias desfeitas, boas lembranças esquecidas, tudo em nome da deslealdade, que nada mais é do que uma forma de ingratidão. Mas é preciso também lembrarmos que, antes de tudo, cabe não julgar. O desleal é alguém doente, não um doente do corpo, mas sim um doente da alma, a quem nos cabe perdoar. Manter amizades ao longo da vida ajuda no bem-estar psíquico e social do ser humano. Laços de amizade influenciam até na nossa saúde e na nossa própria longevidade. Manter contacto, participar da vida um do outro e procurar conversar após uma desavença são dicas para manter os amigos por mais tempo.
efetivamente ter amigos porque eles são a família que escolhemos, diz o ditado popular. E é isso mesmo. Além da família, os amigos são as pessoas com quem vamos estabelecer vínculos mais significativos e duradouros durante toda a nossa vida. E em cada etapa dessa jornada, eles têm um papel importante para o nosso desenvolvimento psíquico e social. Caro ouvinte, não esqueça que quanto mais nos exercitamos nos bons atos, maior facilidade teremos para realizar os seguintes. Lealdade é uma virtude difícil de ser praticada no mundo corporativo, pois só existe lealdade quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Ela depende de uma série de fatores arraigados desde a infância, o meio onde fomos criados, a nossa história pessoal e principalmente os valores e princípios adotados pelos nossos pais no convívio familiar. Lealdade significa ser verdadeiro consigo mesmo. Quando isto ocorre, fica mais fácil adotar esta virtude no relacionamento com as demais pessoas ao nosso redor. Infelizmente, em razão da competição desenfreada que vivemos no mundo corporativo, a lealdade é colocada em segundo plano com muita facilidade quando a nossa ambição é desmedida ou atuamos num ambiente sob pressão. Ser leal a alguém, ao país, a uma empresa, significa que você não irá prejudicá-los, haja o que houver. Portanto, o ouvinte pode mudar de companheiro, de cargo ou de empresa, mas a lealdade pressupõe que o compromisso seja verdadeiro até ao fim. Caso contrário, os princípios serão irremediavelmente prejudicados. A lealdade é-nos incutida como um valor essencial, mas parece cada vez mais em desuso. A lealdade é uma força da natureza à qual associo a reputação do indivíduo perante si próprio e perante todas as outras pessoas. Por exemplo, através do compromisso, da honestidade, da intimidade e da confiança. Desde a infância, a lealdade aprende-se com os vínculos com pessoas significativas, por exemplo, através dos pais e familiares, dos professores, outras pessoas que são modelos de referência que observamos e autenticamente admiramos. Somos efetivamente seres sociais. A lealdade visa reforçar o sentimento de pertença. Construímos relações com aqueles com quem nos identificamos. Nos dias que correm, considero que a lealdade é uma das qualidades inusitadas no gênio humano. Isto é, na teoria, a lealdade é-nos incutida como um modelo e um valor de aprendizagem venerada por todos, mas na prática parece em desuso com consequências dramáticas para a sociedade, por exemplo, no mundo da política, da economia e do trabalho. As pessoas são, aparentemente, descartáveis. Evocamos a lealdade para legitimar certos valores, o certo ou o errado. Visa dignificar a reputação, onde o conceito que se articula é o mesmo, contudo, as consequências do comportamento é que são diferentes. A traição à lealdade é punida moralmente, independentemente do estatuto social, de acordo com a consciência de cada um. Na minha opinião, a lealdade deverá colocar sempre as pessoas em primeiro lugar, que é uma prioridade acima mesmo de outras conveniências. A lealdade é um princípio transversal à sociedade, fundamental para motivar e desenvolver vínculos duradouros e genuínos.
As pessoas mais felizes gostam de pessoas. O caro ouvinte e eu não seremos leais a pessoas que não confiamos. Porém, a lealdade não pode ser jamais imposta. A lealdade é um ato de liberdade no qual cada um escolhe a quem quer oferecer o seu comprometimento, o seu respeito, a sua afinidade. No fim das contas, ninguém pode demonstrar respeito pelos demais se não respeitar a si mesmo. As pessoas leais são, acima de tudo, personalidades honestas. Elas guiam-se por um código que está sempre em sintonia com os seus valores, mas também com o comprometimento respeitoso com o outro. Nas suas relações não cabem traições, não caberão mentiras, muito menos atitudes interesseiras. Estamos, sem dúvida, diante de um conceito tão interessante quanto profundo que vai muito além da própria confiança. Se nos perguntarmos qual pode ser a origem da lealdade, a antropologia tem algo interessante a dizer-nos. Esta dimensão, no passado, atuou como um mecanismo de sobrevivência. No cenário tão diversificado e cheio de perigos dos nossos ancestrais, receber a ajuda e o apoio dos membros do grupo era fundamental para sobreviver. Atualmente, o panorama não é mais o mesmo. No entanto, de alguma forma, continuamos precisando desta proximidade e desta segurança de pessoas significativas para sentirmos-nos bem. Precisamos, sem dúvida, oferecer ao outro um sentimento de atenção, de respeito e comprometimento contínuos, em relação nas quais sabemos que não seremos atraídos, nas quais não há interesses ocultos ou segundas intenções. Há quem se atreva a dizer hoje em dia que a lealdade é quase um ideal ou uma característica em risco de extinção. Muito além do que podemos pensar, esta dimensão continua estando presente no coração de muito boa gente. É por isso que devemos saber exatamente o que é ser leal, porque em muitas ocasiões é possível cair em dinâmicas nas quais este princípio acaba sendo deturpado. O filósofo Séneca dizia que a lealdade parte da confiança, mas como já falámos antes, este conceito tem as suas raízes em algo mais profundo e complexo ao mesmo tempo. Para começar, as pessoas leais são, acima de tudo, respeitosas com os seus próprios princípios. Portanto, implica, por exemplo, que mesmo se terminarmos uma relação afetiva ou de amizade com alguém, o respeito sempre vai continuar existindo. Não iremos revelar intimidades, não faremos críticas e nem tão pouco teremos comportamentos que possam machucar os outros de alguma forma. Muito além da confiança está a lealdade. Mesmo quando a primeira se perde e não há mais vínculo algum com este alguém, sobrevive o sentimento profundo do respeito, uma virtude, sem dúvida, nobre e altamente desejável. Caro ouvinte, não esqueça que a pessoa leal é sincera, não condescendente e ajuda-nos a crescer.
As pessoas leais não são aquelas que fazem uso exclusivo da condescendência. Não são as que dizem sim a tudo. As que nunca colocam objeções. As que apoiam-nos em tudo o que fizermos, em cada decisão e comportamento, por mais questionável que assim o possa ser. A lealdade também é autêntica sinceridade e fazer uso de um comprometimento ativo com o nosso bem-estar. Isto apenas significa que se, em algum momento, for necessário que alguém nos impeça de fazer algo, alerte-nos a respeito de um problema ou ajude-nos a abrir os olhos diante de uma realidade que não vemos, a pessoa leal vai fazer isto mesmo. Afinal, a pessoa leal é regida por valores firmes, não pelo servilismo ou pela passividade. Assim, quem deseja o melhor para nós nunca hesitará em ser o apoio capaz de dizer as verdades que machucam, capaz de mostrar-nos os nossos erros, mas também as nossas oportunidades de autêntico crescimento. Para concluir, como podemos ver, o conceito de lealdade tem as suas nuances. Ninguém pode impor a quem ou a quê devemos ser absolutamente leais. Este conceito não é externo. Ele tem uma origem interna e está em harmonia com o código de valores baseado no respeito e na integridade que cada um vai construindo ao longo da sua vida. Assim, as pessoas leais não ficam apenas nas palavras, porque a lealdade é exercitada e aplicada diariamente em qualquer circunstância e situação. Pensemos profundamente nisto tudo que aqui foi dito hoje no Impermanências. E assim chegamos ao final do nosso programa, que está no ar todos os sábados pelas 16 horas. Como sabeis, a presença e a voz é de Carlos Amaral. Caro ouvinte, não esqueça que entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir.